Lipoproteínas. Como o próprio nome diz, o que são lipoproteínas? São associações entre lipídios e proteínas. Atuam no transporte e na regulação do metabolismo dos lipídios, compostos por triglicerídeos, colesterol e éster de colesterol. Muitas vezes também podemos encontrar nas lipoproteínas vitaminas lipossolúveis, como a K, E, D e A. Em relação à origem do colesterol, 10 a 30% é exógeno, esse colesterol ele vem da dieta, 70 a 90% é endógeno produzido pelo fígado. Lipoproteínas transportam também colesterol, mas não só colesterol. Também transportam triglicerídeos ou triacilgliceróis e também ésteres de colesterol. Temos que lembrar aqui um pouco sobre densidade. Então você imagina que essas lipoproteínas que vocês estão vendo aqui estão colocadas em um tubo de ensaio. Observe o seguinte, que a parte amarela corresponde a triacilgliceróis ou triglicerídeos. A parte mais laranja, com a tonalidade até um pouco mais avermelhada no centro, corresponde a colesterol e ésteres de colesterol. O azul mais claro corresponde a fosfolipídios e o azul mais escuro corresponde a proteínas. Ou seja, por que existem as lipoproteínas? Ora, porque os lipídios são, em sua grande parte, apolares. Como é que nós vamos transportar lipídios no nosso sangue se os lipídios são apolares? Se jogássemos lipídios apolares no sangue, eles iriam agregar, iriam formar agregados, e esses agregados iam acabar bloqueando vasos. Então, qual foi a solução encontrada ao longo do processo evolutivo? Cobrir esses lipídios com uma capa de uma substância hidrofílica, no caso fosfolipídios e proteínas. Fosfolipídios têm uma região polar e proteínas também apresentam-se com uma estrutura com carga. Então, quando eu cubro um lipídio com fosfolipídio ou com proteína, estou dando a ele capacidade de se solubilizar na água. Afinal de contas, a parte central fica polar, mas a capa fica polar. Podemos diferenciar essas lipoproteínas pela densidade, quilomicra ou quilomicro. Então, bora falar aqui um pouco de densidade. Proteína sobre lipídio. Quando você observa uma quilomicra dessa, você começa a perceber o seguinte, que ela tem muito lipídio, que é a parte amarela, e pouca proteína, em relação à questão da proporção. Se ela tem muito lipídio e pouca proteína, como é que vai ser a densidade dela? Vai ser baixa. Então, você sabe que a densidade é inversamente proporcional à quantidade de lipídio. Então, quanto mais lipídio, menor densidade. Por isso que, se você imaginar isso aqui como sendo um tubo de ensaio, observe que o quilomicro está lá em cima. É a lipoproteína de menor densidade. Agora, quando você observa o HDL, HDL significa High Density Lipoprotein, esse HDL é a lipoproteína de densidade alta. Em relação à questão da densidade, o que é que nós temos aqui? Densidade, proteína, lipídio. Então, você nota que o HDL ele tem pouquíssimo lipídio e muito o quê? Muita proteína. Logo, ele tem o quê? Ele tem uma alta densidade. Porque a quantidade de lipídio, que é essa parte vermelha central, em comparação com a proteína periférica. O VLDL e o LDL também possuem uma relação proteína-lipídio que dá a eles uma densidade específica. O LDL ele tem uma densidade menor do que o HDL, mas maior do que a do VLDL. Lembremos que o VLDL é a Very Low Density Lipoprotein, lipoproteína de densidade muito baixa. Quando o VLDL perde gordura, ele transforma-se em LDL, que é apenas Low Density Lipoprotein, lipoproteína de densidade baixa. O VLDL perde gordura, ao perder gordura, ele vai reduzir a quantidade de lipídio, e ao reduzir a quantidade de lipídio, a densidade dele tende a aumentar. Então o VLDL ele vai perdendo gordura, transforma-se em IDL, tem um intermediário ainda entre os dois, e depois o IDL continua perdendo gordura, transforma-se em LDL. Então, à medida que acontece a redução de lipídio no VLDL, a densidade tende a aumentar mais um pouco. Então, eu posso dizer para você que a densidade do LDL é maior do que do VLDL. Note que o LDL tem praticamente só colesterol. O percentual de gordura que ele tem entre acilgliceróis ou triglicerídeos é em torno de 4%. É muito baixo. Então, o quilomicro, lipoproteína menos densa, que transporta triglicerídeos exógenos da dieta do intestino para tecidos extrahepáticos e fígado. Quando eu falo de tecidos extrahepáticos, eu me refiro ao tecido muscular, ao tecido adiposo. Então, quando nós comemos, por exemplo, bacon, gordura da picanha, essa gordura é levada do intestino para os tecidos extrahepáticos e fígado com a ajuda do quilomicro ou quilomicra. VLDL, lipoproteína de densidade muito baixa, que transporta triacilglicerol endógeno do fígado para tecidos extrahepáticos, adiposo e muscular. Já o papel do VLDL é transportar do fígado gorduras para tecido extrahepático. Mas não é só gordura, também transporta colesterol. LDL. O LDL é a lipoproteína de densidade baixa.
formada a partir do VLDL de maneira indireta ou do IDL de maneira direta, que transporta colesterol do fígado para os tecidos extrahepáticos. Eleva o risco de doenças cardiovasculares, é o chamado colesterol ruim. Por que está entre aspas aqui? Porque na verdade não é um colesterol. O LDL é uma lipoproteína, ou seja, ela é formada por lipídio e proteína. Colesterol, meus caros, não é ruim, colesterol não é bom. Colesterol é uma molécula só. Se fosse para escolher, eu colocaria muito mais ele como bom do que como ruim. O termo colesterol ruim é apenas uma forma de expressar de maneira didática que esse LDL em excesso pode causar problemas, particularmente problemas cardiovasculares. Mas não existe colesterol ruim ou colesterol bom. Colesterol é uma molécula só. Graças a ele, nós conseguimos produzir vitamina D3, conseguimos produzir hormônios esteroides, conseguimos produzir sais biliares, conseguimos reduzir a fluidez da membrana para que essas membranas não se rasguem, não sofram fissuras. HDL, lipoproteína de densidade alta, produzida no intestino delgado e no fígado, faz o transporte reverso do colesterol dos tecidos periféricos para o fígado, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, é o chamado colesterol bom. Mais uma vez, entre aspas, por quê? Porque é apenas uma forma didática de explicar. Então, o HDL, quando está em quantidade adequada ou quando está até um pouco elevado, ele nos dá saúde cardiovascular. O HDL tem um papel importante na limpeza. Ele remove o colesterol da periferia para o fígado. Então, vamos ao metabolismo das lipoproteínas. Então, quando comemos manteiga, queijo, iogurte, a própria gordura da picanha, o bacon, alimentos gordurosos, essa gordura é levada do intestino para os tecidos extrahepáticos com a ajuda do quilomicron ou quilomicra. Então, o quilomicro ele é gerado aqui no intestino e, através dos vasos, ele chega ao tecido muscular e ao tecido adiposo. E aqui o que é que vai acontecer? O quilomicro vai começar a deslocar gordura para o músculo precisa de gordura como combustível, e vai começar a deslocar gordura também para o tecido adiposo. Afinal de contas, o tecido adiposo tem papel importante em estocagem dessa gordura. Então, o quilomicro, quando chega no músculo, desloca a gordura para o músculo, quando chega no tecido adiposo, desloca a gordura para o tecido adiposo. Então, esse quilomicro perde gordura, passa a ser chamado de quilomicro remanescente. As lipoproteínas não passam de sistemas de transporte de lipídios com a ajuda de proteínas no nosso corpo. Então, o VLDL, produzido a partir de gordura endógena, gordura que nós fabricamos a partir de carboidratos. Quando comemos carboidratos, o excesso desses carboidratos vai virar ácidos graxos. Parte da glicose vai virar glicerol, o glicerol vai se unir com os ácidos graxos e vai formar gordura. Então, esse VLDL ele vai sair aqui do fígado. Observe que em azul nós temos a proteína, em amarelo nós temos a gordura e em laranja nós temos o colesterol. E vai sofrer lipólise, vai sofrer quebra por ação de enzimas e vai liberar gordura no músculo e no tecido adiposo. Quando o VLDL perde gordura e também perde um pouco de colesterol, ele vira IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária. Lembre-se, o VLDL é a lipoproteína de densidade muito baixa. Quando ele perde gordura, ele vira IDL, lipoproteína de densidade intermediária. O IDL, então, continua perdendo gordura para os tecidos periféricos, fígado, tecido adiposo, então continua tendo uma perda de gordura, continua tendo uma perda de colesterol, e quando esse IDL perde gordura, perde colesterol, ele vira LDL. O LDL tem praticamente o quê? Só colesterol. Esse LDL tem apenas 4% de gordura, 4% de triacilgliceróis. O LDL, após formado, transfere lipídios, transfere colesterol para os tecidos extrahepáticos. E depois, ele retorna para o fígado. Observe que o LDL, quando retorna para o fígado, ele se encaixa no receptor específico, receptor de LDL. O LDL se encaixa no seu receptor e acaba sendo internalizado. Ao ser internalizado para dentro dos hepatócitos, ele vai sofrer degradação. Um aumento da quantidade de colesterol, gorduras saturadas e retenção de gordura trans no fígado leva a uma redução da quantidade de receptores de LDL. Com a redução da quantidade de receptores de LDL, o LDL não tem mais como voltar para o fígado. Então, o que provoca o aumento da quantidade de LDL no sangue? É justamente o aumento da quantidade de colesterol, gorduras saturadas e trans no próprio fígado. Gorduras saturadas que muitas vezes derivam do excesso de carboidratos que esse fígado estoca. E aí, o que acontece? Nessa situação, os LDLs começam a desviar e começam a passar muito tempo nos vasos. Com o aumento do LDL nos vasos, há uma tendência de se aderirem à parede do próprio vaso. E ao se aderir à parede do próprio vaso, gerar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório culmina com o aumento de células inflamatórias e também com o processo de calcificação, criando a chamada placa de ateroma. Então, essa pessoa ela vai tendo uma dieta desregrada, essa pessoa vai abusando de carboidratos, vai abusando de gorduras. Então, com o tempo, a tendência é essa placa de ateroma aumentar. Então, o LDL vai se acumulando nessa placa, vai gerando inflamação, vai gerando calcificação, vai tornando essa placa mais espessa, que ela pode acabar obstruindo a luz ou lumen
desse próprio vaso. Imagine uma placa de ateroma dessa no coração. Então, entupimento de uma artéria coronária vai acabar levando ao infarto do miocárdio. Imagine o entupimento de uma artéria cerebral, vai levar a infarto cerebral. O papel do HDL é justamente o contrário do LDL. Enquanto o LDL se acumula nessa placa, enquanto o LDL gera processo inflamatório, enquanto o LDL favorece o processo de calcificação, favorecendo o aumento do tamanho da placa, o papel do HDL é um papel justamente de reduzir o tamanho da placa. Graças ao HDL, haverá uma desaceleração da formação da placa. Por quê? Porque o HDL remove colesterol da placa e devolve para o fígado. Eu tenho aqui uma imagem que mostra bem o entupimento de um vaso provocado por uma placa de ateroma. E aí eu queria lembrar vocês dois conceitos importantes: arteriosclerose e aterosclerose sem o R. O que vem a ser uma arteriosclerose? É qualquer enrijecimento de um vaso. É comum acontecer um enrijecimento dos nossos vasos ao longo da nossa vida. Agora, quando esse enrijecimento acontece por ação de placas de ateroma, aí nós temos uma aterosclerose. Então, o que é uma aterosclerose? É um enrijecimento do vaso, particularmente uma artéria, provocado por uma placa de ateroma. Placa de ateroma é essa estrutura. Como eu falei para vocês, o LDL, por não poder voltar para o fígado, ele se acumula no sangue, penetra pela parede dos vasos, gera inflamação, calcificação, criando a placa de ateroma. E o papel da HDL é o papel justamente contrário. Remove o colesterol dessa placa e devolve para o fígado.